Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última unidade de ensino da nossa disciplina de Direito Administrativo. Como de costume, essa unidade será composta por 4 videoaulas. Dúvidas devem ser postadas no fórum de discussão desta unidade. Lembrando que a participação nos fóruns é necessária e será considerada para fins de avaliação. Na aula passada, terminamos a análise do tema licitação. Vimos que a licitação é um procedimento administrativo prévio que a administração pública se vale para selecionar a proposta mais vantajosa para celebrar um contrato de seu interesse. Ora, o resultado da licitação culmina na realização, na celebração de um contrato administrativo. Percebam, portanto, que o contrato administrativo vem depois de uma licitação. Terá direito a assinar o contrato o sujeito que for o vencedor da licitação. Por isso, o tema contratos administrativos costuma ser estudado logo após o tema licitação. Tanto é assim que o livro didático trata os dois assuntos, licitação e contratos administrativos, dentro do mesmo capítulo, ou seja, os dois temas estão previstos no capítulo 5 do material didático. Além da leitura desse capítulo, vocês precisarão ler também o material complementar indicado no ambiente virtual de aprendizagem. A partir de agora, contratos administrativos. Lousa. Antes de falarmos sobre o conceito e as características do contrato administrativo, nós temos que nos perguntar o seguinte: será se todo contrato celebrado pela administração pública é considerado um contrato administrativo? Muito cuidado com isso. A resposta é não. Nem todo contrato celebrado pela administração pública é considerado um contrato administrativo. Ao longo das aulas, vocês vão perceber que os contratos administrativos possuem peculiaridades próprias, características que os diferenciam dos contratos realizados entre particulares. E a administração pública tanto pode celebrar contratos genuinamente administrativos, como pode realizar contratos que estão sujeitos à legislação privada. O que caracteriza um contrato administrativo é o fato dele ser regido pelo direito público, ou seja, esse contrato se submete a um regime jurídico administrativo. Repetindo, nem todo contrato celebrado pela administração pública é um contrato administrativo. Dito isso, o nosso objeto de estudo nesse momento é a análise do contrato administrativo, aquele regido pelas normas de direito público. Ok? Prosseguindo, acompanhe-me até a lousa. Contrato administrativo é o ajuste, o acordo de vontades entre a administração pública e terceiros para a consecução de objetivos de interesse público e regidos por normas de direito público. Em outras palavras, contrato administrativo é a convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial, tendo sempre a participação do poder público, visando a persecução de um interesse coletivo, interesse público, e sendo regido pelo direito público. Pelo conceito, podemos observar de maneira bem simples que o contrato administrativo é um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas. Uma dessas pessoas, obrigatoriamente, deve ser o poder público, a administração pública. Os fins buscados por esse contrato sempre devem priorizar o interesse coletivo, e esse contrato se submete obrigatoriamente às normas de direito público. Anotem. As normas gerais dos contratos administrativos estão previstos na Lei 8.666 de 1993. É a mesma lei que regula o tema licitações. O que distingue um contrato administrativo de um contrato privado, nós já falamos. É o fato do contrato administrativo ser regido por normas de direito público.
Porém, sendo mais específico, a principal diferença entre esses contratos é que a administração pública goza de certas prerrogativas. Prerrogativas essas que não são extensíveis na seara privada. Logo, os contratos administrativos possuem certas prerrogativas. Guardem essa expressão. Os contratos administrativos possuem cláusulas exorbitantes. Cláusulas essas que somente podem estar presentes em razão da preponderância do interesse público. Os contratos administrativos possuem cláusulas exorbitantes. Os contratos privados, não. Até aqui, tudo bem. Mas o que são cláusulas exorbitantes? Alguém sabe? Já ouviram falar? Cláusula exorbitante, meus caros, é aquilo que extrapola, que vai além do comum nos contratos privados. Essas cláusulas exorbitantes estão previstas no artigo 58 da Lei de Licitações. É claro que a cláusula exorbitante traz para a administração alguns privilégios, melhor dizendo, algumas prerrogativas. Se essas cláusulas exorbitantes fossem escritas em um contrato privado, isso seria considerado como cláusula abusiva, cláusula que não possui validade. Então, repetindo, essas cláusulas exorbitantes somente podem estar presentes nos contratos administrativos. Lousa. O artigo 58 da Lei 8.666 traz as prerrogativas da administração pública no âmbito dos contratos administrativos. Essas prerrogativas autorizam, como dissemos, as chamadas cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas, ou prerrogativas, como prefiram, estão relacionadas a 5 situações. São hipóteses de, primeiro, modificação unilateral do contrato. Segundo, rescisão unilateral do contrato. Terceiro, fiscalização da execução do trabalho. Quarto, possibilidade de aplicar sanções, penalidades, em razão da não execução do contrato. E quinto, possibilidade de ocupação provisória de bens nas situações de serviços essenciais. Observem, senhores, que não é o nosso objetivo analisar de forma pormenorizada cada uma dessas situações. Mas essas prerrogativas, previstas no artigo 58, são consideradas cláusulas exorbitantes. Elas somente se justificam nos contratos administrativos pela supremacia do interesse público. Querem ver um exemplo? O artigo 58, inciso 1, que nós acabamos de reproduzir na lousa, diz que é possível que a administração pública modifique unilateralmente o contrato. Imaginem vocês que o IFNMG deflagre uma licitação para a compra de 50 computadores. O licitante que ganha a licitação tem direito a assinar o contrato e fornecer os computadores, nos termos especificados no edital. Agora, imaginem que o IFNMG receba uma verba extra de última hora e, depois da licitação, resolva comprar 55 computadores e não mais apenas 50, como previstos anteriormente. Eu pergunto aos senhores, isso é possível? É possível? Em regra, meus caros, a alteração unilateral do contrato não é possível. Às vezes, o fornecedor não tem interesse, não é economicamente viável fornecer mais do que ele contratou inicialmente. A modificação do contrato, como regra, deve ser um consenso entre as partes. Contudo, quando estamos falando de contratos administrativos, isso é possível, passa a ser permitido. É possível porque estamos autorizados por lei e amparados na supremacia do interesse público. O artigo 58, inciso 1 da Lei 8.666 permite a modificação unilateral do contrato. Logo, observados alguns parâmetros na legislação, o IFNMG poderá unilateralmente, ou seja, sem a concordância do fornecedor, alterar a quantidade de computadores. Isso é uma cláusula abusiva, exorbitante, que só é possível nos contratos administrativos.
Outro exemplo previsto no inciso 2 do artigo 58. A administração pode, unilateralmente, rescindir, extinguir o contrato. Ora, o IFMG pode simplesmente dizer que não tem mais interesse em comprar os computadores. Vejam que isso é exceção, pois a regra é que o contrato somente poderá ser extinto havendo comum acordo entre as partes. Só pode ser extinto de forma bilateral. Por se tratar de um contrato administrativo, mais uma vez, temos a possibilidade de rescisão unilateral por parte exclusiva da administração pública. Da mesma forma, todos os incisos do artigo 58 trazem hipóteses que extrapolam o comum, permitindo a presença de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Dando continuidade, faremos algumas observações sobre as principais características de um contrato administrativo. Vamos à lousa. A primeira característica de um contrato administrativo, que merece destaque, é o fato desse contrato ser considerado um contrato formal. Ele possui diversas formalidades para ser celebrado. Exemplo: como regra, o contrato administrativo deve ser escrito, admitindo-se o contrato verbal apenas a título de exceção e nos casos autorizados por lei. Outro exemplo: obrigatoriamente, o contrato administrativo precisa conter certas cláusulas exigidas por lei. Dessa maneira, o artigo 55 da Lei 8.666 traz todas as cláusulas que não podem faltar em um contrato administrativo. Ao ler o artigo, vocês verão que deve estar discriminado no contrato administrativo o seu objeto, os prazos, os direitos, as responsabilidades, dentre outras questões. Vejam, portanto, que o contrato administrativo possui diversas formalidades para a sua celebração. Ele não pode ser pactuado de qualquer forma. Para ter validade, o contrato administrativo deve observar a forma prevista em lei. Por isso, o contrato administrativo é um contrato formal. Próxima característica. O contrato administrativo é um contrato consensual. Isso quer dizer que ele se aperfeiçoa, se conclui no momento em que a vontade é manifestada. Basta a vontade para que ele seja considerado perfeito e acabado. Terceira característica. O contrato administrativo é um contrato comutativo, ou seja, ele tem que ter prestação e contraprestação equivalentes e pré-determinadas. Quarta característica. O contrato administrativo é um contrato de adesão. Isso significa dizer que não é possível discutir suas cláusulas contratuais, já que uma das partes, a administração pública, possui o monopólio da situação. O que pode haver é a escolha do particular se quer ou não aderir ao contrato. Quinta e última característica. O contrato administrativo é um contrato personalíssimo. Isso quer dizer que, em regra, quem deve cumprir o contrato é o vencedor da licitação. A princípio, não é possível subcontratar, transferir para terceiro o cumprimento do contrato. Resumindo, o contrato administrativo é formal, consensual, comutativo, personalíssimo e é considerado um contrato de adesão. Essas são as principais características encontradas nos contratos administrativos. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção, bons estudos e até daqui a pouco.